Expulsão dupla no São Paulo e sobre Harry Macis, presidente do São Paulo, que tem sido cobrado internamente por não agir em relação à possibilidade de venda de ingressos da filha. Quero contar que Carlos Belmonte virou persona não grata no São Paulo. Ele corre o risco até de ser expulso do tricolor depois de um investimento muito acima do que estava planejado na temporada passada. Fala sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo deve determinar nos próximos dias a expulsão de 2 conselheiros importantes na era Júlio Casares. Tudo porque o relatório da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo pediu as expulsões de Mara Casares, ex-mulher de Júlio Casares, e de Douglas Schwartzman, que era até então diretor das categorias de base. Harry Macis, presidente, empossado no lugar do Júlio Casares, já se mostrou publicamente favorável às expulsões. Macis chegou a dizer, abre aspas, a confiança nos procedimentos do nosso conselho é essencial. Esse passo é significativo para garantirmos que o São Paulo caminhe com respeito e transparência perante sua torcida e o cenário esportivo. O Douglas Schwartzman e a Mara Casares viraram alvo desse julgamento, que vai acontecer em breve no Conselho Deliberativo, depois de terem sido gravados num áudio em que eles vendem um camarote de forma irregular. O camarote em questão é o 3A, registrado como sala presidencial. Esse episódio, inclusive, virou caso de polícia, embora as provas não tenham sido utilizadas pela polícia, porque a responsável pela gravação admitiu ter vendido por R$400 mil tais gravações a gente da oposição. Só para completar, com a possibilidade mais do que real da expulsão da Mara e do Douglas, mais 2 aliados importantes do Júlio vão deixando de vez a política são paulina. Macis, que como presidente já demitiu Márcio Carlomagno, José Eduardo Martins, Érica Padadera, entre outros, todos muito ligados ao ex-presidente. Para fechar sobre o São Paulo, só contar que Negrutti renovou seu contrato até 2029, volante muito badalado na base, mas que ainda não conseguiu vingar pelo time principal. E o presidente do São Paulo, Harry Macis, tem sido bastante cobrado por conselheiros e sócios. Tudo porque ele ainda não abriu sindicância interna e externa por conta das suspeitas de venda de ingressos a partir da sua filha, a Cris Macis. A oposição do São Paulo identificou que a Cris Macis vendia ingressos do camarote que estava destinado ao então vice-presidente, o Harry Macis, entre 2021 e 2024. Poderiam ter sido vendidos até 1.500 ingressos. Essa denúncia, que surgiu num momento muito bom para o time do São Paulo, foi rechaçada pelo torcedor. Ainda assim, existe uma reunião no Conselho Consultivo com ex-presidentes e gente importante do São Paulo, e na oportunidade o Conselho Consultivo deliberou para a abertura da sindicância interna e externa. Na oportunidade, o Macis assegurou que faria essas 2 sindicâncias, mas o tempo passou e até agora nenhuma delas foi aberta. Importante registrar que sindicâncias internas já foram super importantes, por exemplo, para o afastamento e para o pedido de renúncia de Júlio Casares, outro episódio envolvendo venda de ingressos, dessa vez com Douglas Schwartzman e Mara Casares, acabou por determinar a saída do Júlio Casares. O Macis tem sido cobrado por gente da situação e da oposição, além de sócios, que em grupos de WhatsApp têm se mobilizado e feito campanha em relação ao presidente. Harry Macis, que já não tem o mesmo moral com o torcedor de outros tempos, sua principal crítica, especialmente por parte dos torcedores, foi a mudança no comando técnico, a demissão de Hernan Crespo e a contratação de Roger Machado. Que nota você dá para Harry Macis nessas primeiras semanas como presidente? Já usa o espaço para comentar e registre a sua opinião, beleza? Lucas Moura e Ferreira vão sair do São Paulo? A especulação que começou no final de semana ganhou ainda mais força nas redes sociais. Há quem garanta que o Lucas Moura vai jogar na Major League Soccer, no futebol dos Estados Unidos, enquanto o Ferreira tem tratativas com o Beşiktaş da Turquia. Depois de ouvir uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo, posso assegurar que o tricolor está bastante seguro em relação a essas 2 especulações. Primeiro porque ambos têm contrato, depois porque dificilmente o Lucas Moura sairá do São Paulo antes de 31 de dezembro. Jogador super identificado com o clube, que entende que está devendo, até por conta da série de lesões, a última delas, fratura de 2 costelas, que vai impedi-lo de atuar por 2 meses. O interesse, sondagens dos Estados Unidos
e da Arábia Saudita acontecem, mas a prioridade do Lucas Moura é prorrogar o contrato com o São Paulo. A chance dele sair na metade do ano, segundo ouvi dessa fonte, é mínima para não dizer zero. Em relação ao Ferreira, jogador que não consegue se firmar como se imaginava por conta da série de lesões. Ele vive tendo a sua sequência como titular interrompida por um problema ou outro. O grande ponto é que quando comprou do Grêmio, São Paulo adquiriu um percentual bem pequeno dos direitos econômicos. E para que uma venda do Ferreira valha a pena, haverá a necessidade de uma oferta bem alta, do Besiktas ou de qualquer clube do exterior. Mas é importante contar que há uma avaliação negativa do trabalho do Ferreira. Departamento de futebol e também diretoria entendem que o Ferreira deveria jogar bem mais do que tem entregado. Carlos Belmonte corre o risco de ser expulso da política do São Paulo. Diretor de futebol do Tricolor durante a maior parte da gestão Júlio Casares tem sido extremamente criticado, porque no ano passado, à frente do departamento de futebol, o Belmonte estourou o orçamento em 157 milhões de reais. Tricolor havia previsto gastos com o departamento de futebol na ordem de 530 milhões de reais. O balanço financeiro apresentado recentemente, referente ao ano passado, apontou que Belmonte e companhia gastaram no futebol 687 milhões de reais. Essa diferença de 157 milhões pegou muito mal, até porque o São Paulo, na temporada passada, como em outras, não conseguiu ser campeão e mais. Não investiu na contratação de atletas, não precisou gastar para a compra de direitos econômicos. Muita gente dentro do São Paulo, gente importante, se perguntando como é que o São Paulo investiu tanto dinheiro. Já há, inclusive, uma tentativa de abertura de sindicância para entender os movimentos feitos por Carlos Belmonte e também por Rui Costa, diretor executivo de futebol, que permaneceu mesmo depois da saída do Belmonte e do Júlio Casares. O São Paulo só não teve números piores, porque a arrecadação em 2025 foi muito boa, acima de qualquer expectativa. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de 1 bilhão de reais, o que permitiu um superávit e também a redução das dívidas. Preciso chamar atenção para um outro ponto. O São Paulo, pela segunda vez consecutiva, segundo ano seguido, teve despesas acima de 1 bilhão. Foram 1 bilhão e 15 milhões em 2024, 1 bilhão e 17 milhões em 2025. Quando eu falo em despesas, eu estou somando os 687 milhões do futebol, além de todos os outros custos normais de um clube de futebol, que vai além só do futebol, né? O São Paulo, por exemplo, tem mais de 1.000 funcionários entre Morumbi, Cotia, Barra Funda, entre outros. O que você pensa sobre todos esses números? E que avaliação você faz sobre o trabalho de Carlos Belmonte? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O Arthur, com o São Paulo, novo reforço do São Paulo, um pedido do técnico Roger Machado, vai ter uma espécie de divisão salário com o Botafogo. O São Paulo vai pagar a maior parte, que é ali em torno de 60%, e o Botafogo 40%. Tô lendo aqui porque eu vou ler a aspas da fonte aqui. Falaram numa questão do cashback. Vai ter um cashback no negócio. O que significa isso? Se o Arthur atingir metas contratuais, que me falaram que são 2 tipos de gatilhos, o São Paulo vai precisar pagar a parte que o Botafogo pagou durante o empréstimo no salário dele. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos? Não, repete. O São Paulo vai pagar 60% do salário do Arthur e o Botafogo 40%. Tá. Vai ter uma espécie de cashback nesse negócio. O que significa? Se o Arthur atingir metas contratuais até o final do empréstimo, isso é, meta de jogos, me alertaram que são 2 tipos de gatilhos contratuais. O São Paulo vai ser obrigado a pagar a parte que o Botafogo arcou durante o empréstimo do salário dele, entendeu? Entendi. Só que me falaram que não é 100% da parte do Botafogo, pra deixar claro. Porque falaram que o Botafogo ia ser ressarcido da parte inteira dele, entendeu? Caso o Arthur atingisse essas metas contratuais. Mas não vai ser a totalidade, vai ser uma parte apenas. Então o São Paulo, me falaram aqui, não vai pagar 100% da totalidade do salário do Arthur ao final do contrato. Entendi. Se ele atingir essas 2 metas contratuais, esses gatilhos que me falaram. Tem valor de empréstimo? Isso eu não tô sabendo. Mas me falaram também... Tem aquela coisa do fixado, do valor fixado. Isso, é a opção de compra ao final do contrato. Tem uma questão no contrato, quando foi feito... 6 milhões de euros por 60%. Isso, pode falar, Bruno, quanto é mesmo? Não, para reforçar mais. Até porque foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte na sexta-feira. Aliás, todo o processo envolvendo o Arthur, exclusividade da ESPN. Isso. Na sexta-feira trouxemos isso. 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos é a opção de compra que o São Paulo colocou, ou que o Botafogo colocou nesse negócio com o São Paulo. É isso. E tem no meio do ano ali uma cláusula que, tipo, se o Arthur for vendido a terceiros no meio do ano, nessa janela de transferência internacional,
O São Paulo vai ter que liberar, se não quiser acionar a opção de compra, Tá. vai igualar. E tem uma taxa de vitrine de 10%. Isso se o São Paulo não acionar e o Arthur for vendido no meio do ano pelo Botafogo a um clube terceiro, entendeu? Entendi. Então o São Paulo terá direito a uma taxa de vitrine de 10% no negócio. Então só explicando como foi amarrado esse empréstimo, São Paulo não vai pagar a totalidade do salário do Arthur, isso seria atingir esses dois gatilhos contratuais. 60% que o São Paulo vai pagar? 60% e vai ter um cashback, mas só explicando como foi essa história, para não parecer que o São Paulo vai pagar tudo sobre o Arthur. Não, só detalhando tintim por tintim Isso. como é a resenha aí. Então é assim, paga 60%, o Botafogo paga 40%. Se Isso. atingir essa meta, aí o Isso. São Paulo devolve parte desse percentual pro Botafogo. Exatamente, não vai ser o percentual inteiro, o Botafogo A vai pagar parte, uma parte. do que o Botafogo pagou então nesses meses. Se for vendido no meio do ano, o São Paulo tem 10% de uma taxa de vitrine. Perfeito. E o empréstimo até o final do ano. É isso, não tem aquela cláusula que foi especulada, até o Hernan trouxe aqui, que poderia cair com o negócio. Até o Bruno Andrade pode explicar melhor, que era uma questão do futebol do Oriente Médio, do Catar, que se chegasse uma proposta do Catar, o Arthur teria que ser vendido de imediato. Pelo que eu entendi na Bruno Andrade, que eu apurei, não tem essa cláusula, mas sim, se houver uma proposta no meio do ano de um clube do exterior, São Paulo pode igualar, né, essa opção de compra, ou fica com a taxa de vitrine, que é 10%, né, Bruno? Exatamente isso, assim, no meio do ano existiria, né, o Botafogo tentou incluir a cláusula de venda obrigatória com uma proposta especialmente do Médio Oriente. O São Paulo não quis, tanto não quis como conseguiu pelo menos tirá-la, mas aí o Botafogo conseguiu incluir outra situação, né, que foi essa questão, se for vendido e o São Paulo não igualar, no caso for vendido mesmo, o São Paulo pelo menos encaixa 10% do valor da negociação, que aliás a gente falou sobre isso na sexta-feira, que geralmente um empréstimo interrompido por conta de uma venda, quase sempre há uma cláusula de vitrine. E o São Paulo ganharia, então, 10% se o jogador for embora. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Noticiário SPFC, informações do Tricolor Paulista, para te manter sempre muito atualizado. Agora queria pedir um muito importante, fortalece com like se puder, tá? Ajuda demais nosso trabalho aqui na plataforma. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, clique no botãozinho de se inscrever e logo em seguida ativa o sino das notificações, é claro, para você não perder nenhum conteúdo. Todos os dias temos atualizações do nosso Tricolor Paulista aqui no canal. Comenta aqui embaixo também, deixando registrado já a sua opinião, para a gente estar trocando aquela ideia sadia. Vamos ficando por aqui. E assim que pintar mais vídeos, estamos sempre de olho no mercado, traremos cortes aqui do Tricolor Paulista para você, tá? Lembrando, sempre com dando os créditos aqui ao canal do Nicola, tá? E ESPN Brasil, trazendo aí sempre informações exclusivas em primeira mão, diretamente do Tricolor Paulista, para te manter sempre muito atualizado. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau.